Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a questão da revogação da estabilidade para trabalhadores que tiveram Covid-19. Essa estabilidade durou quase que o tempo do estalar dos nossos dedos, mas a gente precisa entender por que havia e por que não há mais. É por isso que hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ricardo Calcini. Ele é professor na pós-graduação da UFMU. Olá, Ricardo. Primeiro, eu queria te agradecer por despender do seu tempo para compartilhar conosco conteúdo, informação. Mas antes da gente começar a gravar, você me disse que era professor. Então, pressuponho que essa seja uma das suas missões de vida, dividir conhecimento. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, tá? Todos aí que estão nos acompanhando no dia de hoje. Eu fico muito feliz de poder falar de um tema de grande relevância. Possa, então, ter ciência exatamente dos direitos que estão envolvidos justamente nessa questão da pandemia envolvendo a Covid-19. Maravilha. Para o nosso telespectador conseguir entender o assunto base do nosso bate-papo de hoje, vamos dar um passo atrás para poder cercear o conhecimento de quem está assistindo, né? E, afinal de contas, o que são os direitos trabalhistas e previdenciários? Explica para a gente brevemente. Bom, vamos lá. Em relação à pandemia que nós estamos passando, é importante que qualquer trabalhador ele tenha exatamente a dimensão, né, do direito que ele possa ter e, lógico, né, a forma como deve exercitá-lo para que amanhã ele possa ter, pelo menos, resguardado o que nós chamamos do tal do patamar mínimo civilizatório. Ou seja, esse trabalhador ou a trabalhadora brasileira, ele tem que ter realmente o conhecimento de que nesse período de pandemia, tá, essa liberdade, principalmente envolvendo a questão de alterações do contrato de trabalho, eventualmente em situações extremas com a questão da rescisão do contrato de trabalho, tudo isso precisa ser devidamente analisado. Por quê? Porque nós estamos diante de situações excepcionais, como, por exemplo, a questão e também a questão da redução de salário, a questão da suspensão do contrato de trabalho, tudo isso vai acabar dando direito a esses trabalhadores de dentro dos seus respectivos empregos, de modo que eles não vão poder, assim, né, do dia para a noite, ter, então, os seus respectivos contratos rescindidos. Então, é importante que hoje esse trabalhador ele tenha em mente que a partir do momento que o trabalho dele está, né, de forma, né, sofrendo impactos com relação à Covid-19, ele precisa realmente entender até que ponto esse empregador vai poder alterar ou não as cláusulas contratuais do seu trabalho e, principalmente, em que medida essa rescisão possa ser efetivada. Claro, dentro de uma situação ainda bastante complicada, que é a questão da própria Covid-19, que pode gerar, né, o que nós chamamos de estabilidade do emprego, que nós vamos falar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Então, em linhas gerais, é importante que, primeiro, né, ele sempre consulte o sindicato da categoria profissional, tá, para que ele possa realmente ter aí, de antemão, exatamente aquilo que ele pode ou que ele não pode exigir do seu empregador, e lá do outro, né, se houver qualquer tipo de situação que vá gerar algum constrangimento, que vá gerar alguma alteração, ou no pior cenário, a rescisão do contrato de trabalho, que ele saiba de antemão que ele tem direito realmente a algumas estabilidades que devem ser observadas nesse período de pandemia. Maravilha. Quando a gente começou a falar, eu falei a respeito de estabilidade. E essa questão de estabilidade tem uma relação razoavelmente direta com doenças ocupacionais. O que são as doenças ocupacionais? Muito bem. O nosso sistema hoje, para que fique bem de uma forma didática, ele compreende o que nós chamamos de doenças, as doenças do trabalho nós chamamos de doenças gênero, ou seja, doenças que vão acabar incorporando aquelas doenças, né, profissionais propriamente ditas e aquelas doenças que, na verdade, têm natureza ocupacional, o que são realmente aquelas doenças profissionais propriamente ditas. Na verdade, é aquela em que o exercício de determinada atividade profissional
acaba gerando aquela determinada lesão. Então, por exemplo, uma situação muito típica é o pessoal que trabalha principalmente aqui na frente dos computadores, né, e que acabam desenvolvendo, infelizmente, a questão de Ler-Dort, né? Isso acontece muito com algumas categorias profissionais. Então, isso nós chamamos de doença profissional. Lá do outro, nós temos doenças de natureza ocupacional. São aquelas que, na verdade, não têm efetivamente, né, uma causa ligada diretamente com o exercício daquela atividade, porém, em razão das condições em que esse trabalhador ou a trabalhadora acaba se sujeitando por força do poder diretivo do empregador, infelizmente a pessoa acaba também ficando doente. Então, nessa situação, eu posso englobar uma série absurda, né, um número assim sem precedentes de doenças que, na verdade, estão ali relacionadas como doenças de natureza ocupacional. Por isso que nós chamamos, né, doenças do trabalho como sendo gênero, né, e temos essas respectivas espécies. As doenças profissionais propriamente ditas, que são aquelas que há, inclusive, uma presunção que aquela atividade vai acabar gerando aquela determinada lesão, e aquelas demais doenças ocupacionais de uma forma geral, e aonde naturalmente vai acabar entrando a própria questão da Covid-19. Maravilha. Qual é, afinal de contas, a importância do estabelecimento de uma lista com essas doenças para os trabalhadores? Bom, Carla, essa lista, né, que gerou tanta discussão nos últimos dias, na verdade, é uma lista destinada prioritariamente ao Serviço Único de Saúde, né, a questão do SUS. Por quê? Porque, na verdade, essa lista, ela serve como se fosse um termômetro, tá? Então, na medida em que esse trabalhador ou essa trabalhadora, ela acaba realmente frequentando o o Sistema Único de Saúde, aqueles profissionais que atendem essas pessoas, eles podem, tá, segundo a lei previdenciária, entender que aquela doença não é uma doença, como nós chamamos, uma doença comum, um resfriado, uma gripe, como qualquer um de nós poderíamos realmente contrair. Mas é uma doença que, na verdade, a sua gênese, né, a razão dela existir, está em uma atividade profissional. Por isso que essa lista ela foi criada para justamente servir como parâmetro para a área de saúde possam, na medida em que fazem esse exame clínico, né, desse paciente, ao mesmo tempo que acabam tendo essa entrevista também com o próprio trabalhador ou a trabalhadora, eles possam, na verdade, diagnosticar que, na verdade, não se trata de uma doença ou uma enfermidade comum, né, que está relacionada a qualquer um de nós brasileiros, mas sim com aquela atividade profissional que ele estava exercendo e que, por essa razão, acaba gerando efeitos trabalhistas e também efeitos de previdenciários de ordem diversa. Então, a importância dessa lista hoje, ela está muito mais relacionada ao próprio sistema de saúde que nós temos aqui no Brasil, para justamente identificar uma doença, sendo ou não de natureza ocupacional, ou seja, de natureza do trabalho, para que possa, então, ser encaminhado, se for o caso, para o INSS, para fins de pagamento dos respectivos auxílios previdenciários. Perfeito, professor. Agora me explica uma coisa, afinal de contas, o que levou o Covid a entrar nessa lista e sair assim? Muito bem, só para quem não estava acompanhando essa discussão há dias atrás, né, nós tivemos realmente a inserção da Covid dentro dessa lista, né, que é uma lista elaborada pelo próprio Ministério da Saúde. Então, nós tivemos, então, nesse primeiro momento, salvo o melhor juízo, foi dia 1º de setembro, a inserção da Covid dentro dessa lista, e aí, 24 horas depois, saiu uma nova portaria ministerial, tornando-se em efeitos a portaria anterior, que havia, na verdade, colocado, então, a Covid como doença ocupacional. E aí ficou realmente aquele limbo, como a gente brinca, né? O que aconteceu? O que levou o governo realmente a mudar de opinião? Bom, primeiro vamos entender o porquê que foi colocada a Covid na lista. Na verdade, a Covid ser colocada na lista era algo que me parecia natural, dada a questão que nós todos estamos enfrentando, né? Afinal, o Serviço Único de Saúde
hoje é aquele nosso maior, vamos dizer assim, termômetro para saber se nós estamos ou não estamos conseguindo atender em tempo e modo, né, todo esse contingente que infelizmente está sendo contaminado com a questão do novo coronavírus, e também, né, se nós conseguimos de alguma forma entender se essa contaminação está acontecendo de repente de uma forma, né, disseminada, ou seja, dentro de um transporte público, às vezes uma questão comunitária, ou se tem a ver de repente com o próprio local de trabalho desse nosso paciente. Então, esse Sistema Único de Saúde, pautado nessa lista, assim que houve a inserção da Covid dentro dessa seleta, né, que não é tão seleta, o número é bastante grande, mas o número realmente absurdo que nós temos hoje de doenças ocupacionais, ele teria condições de poder pegar realmente esse paciente e falar, bem um pouquinho, então agora eu vou emitir o que nós chamamos de comunicação de acidente de trabalho, que é o tal da CAT, tá? Eu vou te encaminhar para o INSS, porque entendo aqui que esse afastamento, de repente, vai exigir, né, um afastamento, por exemplo, maior do que 15 dias, e ali, naquele determinado momento, você passaria a receber o benefício que é o auxílio doença acidentário. Muito bem, então isso, na verdade, é que justificou a inserção do coronavírus dentro dessa lista, justamente para que a gente pudesse dar o amparo, não só do ponto de vista médico, mas principalmente do ponto de vista previdenciário para esses trabalhadores. E aí vamos para o outro lado da moeda, né? E por que foi retirada a nomenclatura Covid dentro dessa lista? A razão me parece ser muito simples, tá? A confusão que, na verdade, acabou gerando, principalmente pelos meios de comunicação, no sentido de que, olha, Covid-19 seria sinônimo, né, de doença ocupacional, logo haveria estabilidade no emprego. Por que é importante dizer isso? Porque, na verdade, a partir do momento que você configura a Covid como sendo uma doença que ela pode ser contraída dentro do ambiente de trabalho, isso vai acabar repercutindo em uma série de questões dentro do contrato de trabalho, inclusive podendo ensejar a famosa questão da estabilidade de 12 meses, perdão. Então, nesse ponto, dada a confusão que se originou, até porque hoje, né, do ponto de vista científico, infelizmente, nós não conseguimos identificar o momento exato em que essa contaminação acaba acontecendo, né, preferiu-se tirar a Covid da lista de doenças ocupacionais para se evitar a confusão, no sentido de que qualquer trabalhador, uma vez, né, com esse novo coronavírus no seu realmente organismo, pudesse amanhã vir a discutir a própria questão, principalmente envolvendo de pagamento de indenizações, fundo de garantia e por aí vai. Então, esse, na verdade, foi o pano de fundo que justificou a saída de doenças ocupacionais. Maravilha. Então, se a Covid tivesse permanecido na lista de doenças, estabeleceria algumas vantagens, digamos assim, para o trabalhador contaminado. Na prática, a gente está falando disso, não é? O nome na lista, lógico que ele não pode também servir como um empecilho para que amanhã o próprio perito do INSS, ou a empresa, ou algum representante de ordem médica, inclusive o próprio sindicato da categoria, possa, se assim entender, emitir a comunicação de acidente do trabalho. Então, a retirada do nome, né, não vai servir também de empecilho para que ele possa buscar os seus respectivos direitos trabalhistas e previdenciários. Porém, dificulta bastante, porque na medida em que eu não tenho um nome, né, da doença dentro dessa lista, provavelmente vai acontecer o que na prática? Vai se conceder o que nós chamamos de auxílio-doença comum, ou seja, é aquele auxílio previdenciário que qualquer pessoa acaba usufruindo por qualquer tipo de enfermidade que ela possa ter realmente contraído. Ou seja, acaba dissociando a questão do nexo de causalidade Covid-19 com o ambiente laborativo. Então, esse nexo ele é quebrado e na medida em que esse nexo ele deixa de existir,
provavelmente esse trabalhador ele acaba tendo, né, um direito mais enfraquecido, vamos dizer assim, para poder pleitear amanhã a questão da estabilidade, o fundo de garantia, as indenizações daí subsequentes, e aí vai. Então, essa mudança, né, de tirada e inserção da Covid-19 acaba realmente repercutindo principalmente lá no INSS, lá no INSS, quando o perito for realmente fazer, né, aquele juízo de valor para poder dar ou não dar aquele benefício previdenciário ao segurado. Perfeito. Se a doença, caso, né, a doença tivesse se mantido na lista das doenças ocupacionais, aí o segurado, o trabalhador, teria direito à estabilidade. Nesse caso, nós estaríamos falando de que tipo de estabilidade? Por quanto tempo? Como é que funcionaria? Bom, só para deixar claro, a inserção ou não da Covid dentro dessa lista, ela pode ajudar, né, ou não a questão da estabilidade. O que vai definir se a pessoa tem ou não tem estabilidade é a efetiva comprovação de que essa contaminação aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Qual é o melhor indício que nós temos hoje para que isso realmente seja diagnosticado? Certo. É a emissão da CAT, né? A comunicação de acidente do trabalho. Quem pode fazer isso? Vou fazer um parênteses. Digamos que a gente está falando de um parque fabril literário. Estamos falando de uma editora. E aí existe um departamento que é o de dobra de livros. E estou falando desse setor porque eu trabalhei numa editora e sei que existe um setor em que as pessoas ficam, em via de regra, quase que Charlie Chaplin, uma esperando a continuidade do trabalho para a execução. Então, existe um certo distanciamento, mas existe uma proximidade e as pessoas estão dentro de um espaço específico. E ali não existia ninguém contaminado. E aí, de um dia para o outro, num grupo de 10 profissionais, 9 aparecem com os sintomas iniciais e na testagem são diagnosticados tendo Covid positivamente. Emitida a CAT. A editora vai lá e emite 9 trabalhadores com CAT, com a declaração de Covid positivo. Isso é uma comprovação de que provavelmente a contaminação foi realizada durante as atividades laborais? Perfeito. No seu exemplo, cara, me parece bem evidenciado que o foco, né, da contaminação aconteceu justamente nesse local. Então, seria muita coincidência, né? 9 trabalhadores fora do ambiente de trabalho, todos de uma noite para o dia estarem com o coronavírus, se realmente a contaminação não tivesse surgido realmente da questão laborativa. Então, nesse aspecto, a empresa é obrigada, por força da lei previdenciária, a emitir a comunicação de acidente de trabalho. Caso não faça, só para concluir minha fala anterior, quem pode fazê-lo? O próprio sindicato da categoria profissional, ou seja, o sindicato tem essa prerrogativa da emissão da comunicação de acidente de trabalho, como também os profissionais da área de saúde. Por isso que aquela lista é importante e com a inserção da Covid dentro dela mais ainda, porque aí os profissionais da área de saúde poderiam eles fazer a emissão do comunicado de acidente de trabalho, isso para efeitos previdenciários, porque aí o INSS recebe esse CAT, tá? Não quer dizer automaticamente que o INSS vai reconhecer como doença ocupacional, tá? Sim. Mas a maioria dos casos acaba acontecendo e aí se começa a conceder o que nós chamamos de auxílio-doença acidentário, se esse afastamento for superior a 15 dias. Maravilha. Assim a gente consegue explicar para o trabalhador que está em casa, se ele conseguir perceber a situação de contaminação laboral, ou seja, se ele conseguir diagnosticar sozinho que aquela doença foi acometida por conta de sua atividade profissional, ele tem que ir em busca dos seus direitos. A gente gravou aqui para o programa Trabalhador em Foco, um programa específico com o Robson Francisco, que é técnico em segurança do trabalho, e a gente falou especificamente sobre CAT. Falamos todas as regras, tudo o que acontece, como é que tem que fazer, que o trabalhador precisa estar de olho se a empresa emitiu ou não essa documentação, se ele perceber que a empresa não emitiu, que ele tem direito legítimo de, por si só,
fazer busca e fazer a comunicação, do quanto é importante, não só por uma questão de direitos individuais, mas também numa escala de direito coletivo, né, professor? É através da CAT que as estatísticas são estabelecidas das seguranças do trabalho, dos acidentes que estão ocorrendo, e também é a partir daí que novas NRs, que são as normas regulamentadoras, se eu não errei, eu sei que são NR, mas agora... Então, se as NRs são criadas, né? A partir também desse procedimento. Estou correta? Perfeito. Aliás, né, tá dando aula para a gente aqui. Sabe o que é isso, professor? São 7 anos ouvindo o conhecimento de entrevistados, professores e colegas que compartilham. E aí a gente vai lembrando um pouco do telespectador, do que ele já assistiu aqui e do que ele pode assistir nas nossas plataformas digitais, que estão salvas, todos os programas, para ele, se não entendeu direito que é CAT, dá para poder acessar o nosso canal no YouTube e ver o programa que a gente já gravou. Isso é muito importante para a gente dar sequência na ordem de raciocínio para o trabalhador se apropriar, né? Para que o direito do trabalhador não seja apenas do advogado que trabalha com direito de trabalho ou para o estudioso, mas para o trabalhador do chão de fábrica que, quando sofre o acidente, tem que entender que ele precisa lembrar que tem que comunicar, porque ele vai ter seus direitos melhor estabelecidos se tiver a comunicação. Por isso que a gente está aqui 3 vezes por semana discutindo as questões do trabalho para o trabalhador se perceber cada vez mais como cidadão e não apenas como mão de obra mal remunerada ou então mão de obra insuficiente, nada disso. A nossa força de trabalho é o que faz esse país andar para frente, não é verdade? Exatamente. E aí, no caso da CAT sendo executada da forma correta pela empresa, o INSS vai fazer um processo de avaliação para verificar se, então, a Covid foi uma questão, foi uma contaminação laboral. Sendo comprovada, aí esse trabalhador vai ter direito às estabilidades estabelecidas por conta de doenças laborais? O aspecto, ou um dos aspectos mais relevantes com reconhecimento, né, comprovado, como você colocou, da Covid como doença ocupacional, é que esse trabalhador, né, a partir do momento em que há o afastamento superior a 15 dias, ele passa a ter direito à famosa, né, estabilidade de 12 meses a partir do momento que há a alta previdenciária. Tá? Então, nesse aspecto, o contrato desse trabalhador não pode ser rescindido de forma imotivada, a não ser que haja, naturalmente, o pagamento da indenização substitutiva, que acaba não acontecendo na maioria dos casos. Então, esse talvez seja um dos aspectos mais relevantes com relação ao reconhecimento da doença Covid, né, como doença do trabalho. Mas não só isso, nós temos, por exemplo, a questão do fundo de garantia, ou seja, a partir do momento em que há esse afastamento, a empresa ela passa a ter a obrigação do recolhimento do fundo de garantia enquanto esse afastamento efetivamente persistir, tá? Outro aspecto importante, a partir do momento que nós identificarmos que há uma conduta culposa da empresa, né, em permitir que essa contaminação continue existindo dentro do seu ambiente de trabalho, há o que nós chamamos de majoração, né, da alíquota SAT-RAT, de modo que essa empresa começa a ter uma penalização maior no que diz respeito à contribuição previdenciária da cota parte empregadora. Então, isso acaba também majorando o custo que ela tem com esse funcionário. Fora a questão de uma eventual ação regressiva. O que seria isso, cara? O INSS, a partir do momento que ele paga um benefício previdenciário ao seu segurado por culpa de terceiro, no caso do empregador, ele passa a ter o direito de ser ressarcido, né, desse pagamento. Então, o que acontece? A União Federal, que representa o INSS, passa, nesse aspecto, a entrar com as ações regressivas para poder reivindicar aqueles valores que a própria autarquia previdenciária pagou de forma desnecessária, porque se houvesse realmente o zelo do que diz respeito às normas de segurança e medicina do trabalho pelo empregador, nada disso teria acontecido.
tá? E só quero aqui destacar um ponto que me parece de suma importância, que infelizmente nos acompanhando nos noticiários, que é a questão do falecimento, tá? Infelizmente, de algumas pessoas que são contaminadas por força da Covid-19. Por quê? Se houver realmente a comprovação de que essa contaminação aconteceu dentro do meio ambiente de trabalho, então passa-se a ter o direito, no caso, sucessores e dependentes desse funcionário ou funcionária, ao pagamento de indenizações, que podem ser de natureza, né, imaterial, os famosos danos morais, até o pagamento de pensionamento a esses dependentes. Então, por isso que é de suma importância, foi até bacana você ter destacado aqui, né, uma entrevista com um médico, né, na verdade uma pessoa especializada, um técnico de segurança de medicina do trabalho, justamente por isso, porque esse cumprimento das normas regulamentadoras, esse zelo que qualquer empresa deve ter no momento que nós estamos passando, é fundamental para que amanhã ela não tenha que ser responsabilizada por esse sem número, né, de penalidades que nós estamos aqui colocando. Fora a própria questão da própria saúde do trabalhador ou trabalhadora que, infelizmente, acaba sendo contaminado e, em alguns casos, infelizmente, também pontuais, acaba vindo a falecer. Maravilha. Professor, queria mais uma vez agradecer a sua gentileza, nosso tempo estourou, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu sanar dúvidas do nosso telespectador e falar coisas que a gente nunca falou aqui antes. Que se o empresário também não se responsabilizar pelo cuidado dos seus trabalhadores, ele pode ser culpabilizado pelo INSS. Gostei de saber disso e acho que vou lhe apertar um pouco mais, quem sabe numa próxima entrevista, para a gente falar um pouco sobre isso, para o trabalhador entender a importância também de utilizar os equipamentos de segurança, de fazer a comunicação de acidente adequada, ou seja, é tudo um grande ciclo. Obrigada de verdade, foi um grande prazer conversar com o senhor. Imagina, Carla, agradeço a todos os ouvintes, estou à disposição aí para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você que ficou de casa assistindo a gente nesse bate-papo. Entenda a importância da comunicação adequada, de entender os seus direitos e de continuar na luta. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.